Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar una pequeña charla sobre lo que nosotros vemos respecto de fraude. Les doy un contexto. Somos un mexicano y un brasileño, así como si fuera chiste, que entramos a una cantina. No, es una broma. Trabajamos para una empresa que hace biometría conductual. Básicamente somos una recolectora de datos que utilizamos esos datos con un propósito que es prevención de fraude. Entonces recolectamos mucha información del dispositivo, de cómo usa el dispositivo web y móvil una persona y le damos un propósito. El propósito es poder utilizar todos esos datos para construir escenarios de prevención de fraude. La charla va a iniciar con un contexto de lo que vemos generalmente en distintos clientes a lo largo de Latinoamérica, de los casos que nos reportan, las investigaciones que hacemos internamente, y vamos a presentar algunas de las casuísticas y cómo operan. Y vamos a cerrar con una breve explicación de cómo funciona esta tecnología para ayudar a hacer esta prevención. Entonces somos mi colega Diego y yo soy Josué, así que bienvenidos, espero les guste y estamos más que listos para que pregunten lo más posible. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Primero, soy brasileño, como me comentó, entonces voy a hablar un poquito de portuñol, pero creo que van a entender. Si no, por favor, me pregunten cualquier cosa. Entonces, como Josué mencionó, el tema hoy es hablar un poquito de cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, estafas, IAs, deepfakes, cosas legais e ilegais. Va a depender un poquito ahí do que pensamos cada uno. Basicamente es esto. Particularmente me gusta mucho hacer pesquisa, hacer research, porque cuando hacemos research en deep web, dark web, podemos entender melhor como funciona todo o processo de fraude. Que bancos estão atacando, que instituições estão atacando, qual é o método, modus operandi que estão utilizando para atacar os bancos, as empresas e as pessoas que somos nós outros. Esse é o principal, vale? Então, uma das coisas que me gusta muito de fazer pesquisas em Telegram, em outros fóruns, muitos destes fóruns abertos, onde qualquer pessoa pode buscar informação, encontramos algumas coisas interessantes. Por exemplo, acá não vai fazer muito sentido, mas todos sabem que é uma conta mula, creio que sim, verdade? Uma conta mula, mas em Brasil, não me perguntem por quê, uma conta mula é uma conta naranja. Pero é assim. Hay una broma, obviamente, un fraudador acá haciendo la venta de cuentas mula, haciendo una broma, usar cuenta naranja para no usar el uniforme naranja. Solo para empezar ahí, quebrar el hielo. Vale. E nesses fóruns também se podem encontrar várias coisas muito interessantes. Só para informação, em Brasil, praticamente todos os bancos já utilizam biometria facial, tanto para o onboarding do cliente, um novo cliente, como também para autenticar transações. Basicamente é isto. Então, é óbvio que os defraudadores criam algumas ferramentas ou alguns modelos para tentar burlar estes sistemas. Então, isto se pode encontrar facilmente, vendem, cambiam informação, por favor. E com isso, pode comprar aí contas mula, pode comprar documentação, ferramentas, malware, qualquer tipo de ataques de estafas, por exemplo. Documentação, por que não? Super importante, que esse é o principal motivo para os defraudadores fazerem os fraudes, criar contas, e por que não também um malware, para ser, aqui chamamos de RAT, Remote Access Trojan, acesso remoto, onde basicamente o defraudador vai infectar a vítima e vai ter acesso completo ao dispositivo e vai poder fazer os fraudes, recolectar informação, o que quieras, basicamente. E quando buscamos o cenário de Argentina, é praticamente o mesmo. Cuentas, documentação, pagos al 50%, se encontra de tudo praticamente. E isto, o pior é aberto,
Qualquer um pode pesquisar esta informação, qualquer um pode buscar esses dados. E eles falam livremente, compartilham informação, e é assim que funciona. Por favor. Alguns exemplos que também se podem encontrar nestes cenários. Documentação, cuentas, tarjetas, plata, muitas vezes plata falsa, que vendem para outras pessoas também. E sempre é importante lembrar, nós não combatemos somente o crime digital. Os que também hacen o crime digital também estão envolvidos no crime físico. Então, isso é muito importante. Os bandidos agora não vão mais para a rua, para a calle, para fazer os roubos. Querem fazer isso de maneira digital. Por quê? Mais plata, é mais fácil em teoria e tem um volume muito maior. Vou mostrar alguns exemplos de alguns modus operandi. Por exemplo, o phishing, super tradicional, onde a ideia é simplesmente recolectar informação. E acá, basicamente, você não necessita pagar a quota. Se cadastra em el phishing para não pagar a quota. E te rouba toda a informação. Há outro exemplo também, de acá. E o malware de acesso remoto. Alguém acá não sabe como funciona? Vou mostrar na prática acá. Pode executar, por favor. Basicamente, a vítima já está infectada. O defraudador empieza a capturar a pantalla da vítima e o primeiro passo que vai fazer é generar um overlay para bloquear a pantalla do usuário. E a partir deste momento já empieza a criar a informação para fazer uma transação, para ser um fraude. Então, aí, o defraudador pode cambiar a engenharia social quando queira, com alguns botões que tem o operador. E, basicamente, o mais ideal, quando necessita uma senha do usuário, uma contrasenha, simplesmente vai fazer uma cópia da pantalla e enviar ao usuário. O que quero dizer com isso? O malware não necessita estar preparado para atacar um banco na instituição. Basicamente, se hoje um banco empieza a pedir, por exemplo, o nome da madre, não há problema. O defraudador simplesmente copia a informação e envia ao cliente. E o cliente vai enviar a informação. Vai autenticar a própria transação, a fraude. E o mesmo com os móveis também. Neste caso, basicamente, se pode fazer a captura da pantalla, mirar tudo o que o usuário está fazendo. E acá pongo um ponto importante, porque todos temos nosso trabalho, nossas coisas personais em el móvel. Toda a nossa vida está em el móvel. Imagina que um defraudador tem acesso a isto. Ok, pode utilizar isto para um fraude, mas pode utilizar para muito mais coisas. O que é super grave, super importante aí. Se pode também, com um ataque como este, fazer o que chamamos de replay, que é basicamente, o usuário pode esperar que você acesse a aplicação, acesse o Tucelo, por exemplo, e com isso copia a informação, copia como você manipula o dispositivo e pode fazer um replay da informação, como vou mostrar agora, basicamente. Pode cambiar. Já foi? Perfeito. O mesmo modelo de replay agora, pero agora accedendo a uma aplicação de um banco, fazendo a digitação de informação, input de informação de maneira automatizada, sem capturar pantalla, sem utilizar nenhuma API do Android para poder fazer isto. Basicamente, com o permisso de acessibilidade, já é o suficiente para ter acesso a todo o sistema. E não sei se repararam, à esquerda, basicamente está lendo os pixels da pantalla e pode operar por allá também. Por que isso? Porque os bancos, ao princípio em Brasil também, começaram a criar tecnologias de bloqueio quando o usuário está compartilhando a pantalla. Quando tem a utilização de um screen capture, por exemplo, envia uma pantalla negra ao cliente, ao dispositivo que está fazendo a captura da informação. Pero os defraudadores podem bypassar esta informação com isto. E, efetivamente, fazer a operação financeira.
Acá está sendo o bloqueio, como mostrei no desktop também, e aí pode operar de maneira como quiera para ser uma operação de fraude. E acá tenho uma pergunta, assim que finalizar aquela operação. Creio que vai ser muito simples a resposta. Vou perguntar a vocês. Vai enviar agora a operação e o banco vai rechazar esta operação. Desbloqueio a pantalla. Alguém sabe por quê? Tem alguma ideia? Porque BioCatch está aí, obviamente, né? Claro. Tenho que vender minhas coisas. Vale. E o que quero dizer com isso? BioCatch, quando integrada em los bancos das aplicações, pode apoiar os bancos a ter indicadores do que passa na sessão. Desde o momento que o cliente abre a aplicação, até o momento final, quando hace um logout, pode ter toda a informação com vários indicadores, incluso saber que a aplicação está utilizando acessibilidade, que houve uma navegação suspeitosa. Por exemplo, se estou acá, algum clique acá, nós fazemos de uma maneira. Agora, quando estamos em um acesso remoto, o comportamento é distinto. Então, isso que hacemos com o apoio de Machine Learning, podemos identificar esses desvios de comportamento. Basicamente, isso que hacemos acá. E acá, um exemplo real, um fraude real, utilizando esse mesmo modelo que mostrei a vocês. Incluso capturando a cara da pessoa. Ah, sério, não era 5 dígitos ali? Qual é o risco para nós outros de um ataque como este? Só para pensarmos melhor. E o mesmo também pode passar acá com outros tipos de malware. Por exemplo, o malware NFC. Tivemos uma apresentação muito temprano sobre isto também, mas isto é algo muito importante que está passando. Imagina que tu selo pode agora ser uma ponte, uma rede de conexão com um defraudador que pode utilizar tu tarjeta em qualquer lugar do mundo. É isto que faz este malware, basicamente. Então, vocês podem encontrar em algumas pode ver por favor? Em Telegram, em outros fóruns também, podem encontrar anúncios assim, já vendendo este tipo de malware, esta tecnologia que estão utilizando. E, basicamente, acá é um exemplo que tivemos em Brasil este ano, eu creio que foi agora em junho, julho, aproximadamente, onde a ideia da aplicação é ser uma proteção de tarjetas. Então, você baixa a aplicação para proteger tu tarjetas. Basicamente, é isto. Pode passar. Isto passou por um phishing. Então, o defraudador criou um phishing da Play Store. Obviamente, com vários comentários positivos, falando que isto me apoiou um montão, basicamente, aí protegeu várias operações que eu tenho. Então, está recomendando que faça a instalação. Para convencer o usuário, obviamente, engenharia social pura. A primeira coisa que vai fazer o malware é pedir que o usuário aproxime a tarjeta do dispositivo. Assim, detecta a tarjeta e vai solicitar que o usuário informe o PIN, a contrasenha, para fazer a operação. Pode ser de 4 ou 6 dígitos, basicamente. E a partir deste momento, já tem controle e já pode ser, por exemplo, uma compra em um POS em qualquer lugar do mundo. Então, o defraudador pode estar acá, em Argentina, e o usuário em Brasil, em México, em Japão, por que não? Qualquer lugar. Esse é um exemplo real. O defraudador vendendo a operação.
Esse é um outro exemplo de um malware um pouco mais antigo, creio que do ano passado, 2024, que é NFU Pay, é um outro malware, basicamente que faz o mesmo. Então, este brasileiro é basicamente uma cópia deste acá. Só um exemplo também. Primero, inicia sesión en la app en modo lector de tarjetas. Ahora apoya la tarjeta en la parte de atrás de tu celular para leerla. Ahora inicia sesión en la app en modo terminal post. E listo. Basicamente, a mesma operação da anterior. E outro caso também, que chamamos de el autoestafador, que passou basicamente, isto passou ano passado também em Brasil. Tivemos cerca de 4 ou 5 casos, algumas maneiras um pouco distintas de fazer este tipo de fraude, pero basicamente encontraram um alto aí fazendo um ataque. Imagínate que como funciona o processo? Quando tu celo está na calle, basicamente vai se conectar com a antena, mas que tem um sinal mais forte. Generalmente é assim que funciona. Pero imagínate que tem um auto passando com toda uma estrutura de telecomunicação, com uma antena que é a mais próxima das pessoas que estão na região, ou seja, todos os celulares vão se conectar neste auto. Ou seja, quando se conecta neste auto, utilizando uma vulnerabilidade, não uma vulnerabilidade, acá um exemplo, a computadora, um sistema de energia, basicamente das baterias, e uma antena GSM. É basicamente isso que tinha o auto. Estava sendo um ataque chamado IMSI Catcher, onde basicamente aí vai recolectar várias informações, porque obviamente está conectado na rede. E que estava sendo, basicamente, ao se conectar ao auto, o defraudador enviava um SMS, uma mensagem de texto para o usuário, com um smishing. Basicamente, uma mensagem de texto com um link, e obviamente, quando o cliente acede a este link, é um phishing para roubar a credencial do usuário. Aí um exemplo. Um banco muito grande de Brasil. Outras coisas que são capturadas também. Basicamente, os dados do dispositivo, o e-mail, toda esta informação. A ubicação, obviamente, porque está cerca. Mas também pode interceptar qualquer tipo de comunicação, incluso os metadados. Ou seja, o defraudador pode saber, neste sistema, todas as mensagens, as chamadas que você realizou e que você recebeu. Toda esta informação vai quedar alugada para isto. E muito interessante porque a polícia contando, porque quando chegavam cerca do carro, começavam a receber vários SMS. Então, foi muito interessante este caso. Tivemos casos de autos, tivemos casos de algumas casas também com antenas. Então, alguns casos muito interessantes sobre isso. E um problema que está afetando aí todo o mundo são as estafas por voz. Basicamente está cada vez mais difícil, por exemplo, fazer um phishing, fazer um malware. A operação de isto é um pouco mais complexa. Então, os defraudadores estão fazendo isso. Pode devolver por favor. Aí, vale. Então, generalmente, podem começar, não necessariamente, mas podem começar com um SMS também, com uma operação suspeitosa, que obviamente você não realizou. Você vai quedar preocupado e vai fazer uma chamada para este número. E eles vão estar esperando. Estão esperando tua ligação, ansiosamente. Então, vocês estão preparados com ferramentas como esta, por exemplo. É basicamente uma central para atendimento. Se pode fazer algumas configurações. Em cada linha pode ter as músicas, os sons de los bancos, por exemplo. Aqui um exemplo. Welcome to Banco do Brasil. Oropass service Platinum, Infinite, or Black cards. To speed up your service, enter your credit card number.
To report a lost or stolen card, please press 1. To unlock your card, please press 2. To cancel and dispute charges on your credit card purchases, press 4. Basicamente é isto. Vai elegir qual banco vai ser, se vai ser de tarjeta, se vai ser de uma contrasenha ou qualquer outro argumento que vai ser com o cliente para hacer a engenharia social. E esta ferramenta também permite com que o defraudador haga uma chamada para os usuários utilizando o mesmo número do banco. Então, para melhorar, para deixar mais creíble a informação da engenharia social. Este é um número de um banco de Brasil. Este é um exemplo pouco relacionado, mas basicamente é o que chamamos de Fraud as a Service. Que é basicamente, há um serviço, acá é um Telegram, onde você pode comprar créditos e utilizar a ferramenta. Então, basicamente, acá se cria uma engenharia, um texto para enviar ao cliente, e este bot, o que vai ser a chamada ao cliente, à vítima, e vai pedir informação. Neste caso, está pedindo a informação de um OTP para o WhatsApp, para poder ter acesso ao número, mas você pode utilizar para qualquer coisa. Por que não um token? Por que não uma senha de tarjeta, contrasenha de tarjeta? Qualquer outra coisa. Basicamente, acá está sendo a configuração. Perdão por isso. Even if I die, fucking problem. Yeah. Are you afraid to die? Or do you want to live forever? Tell me, you motherfuckers can't stop. After fire comes the rain, after the president's pain. Even though we broke for the moment, we ball in the game. Tell me, yo, my military be prepared for the buzz similar to bitches the scary. Get you near me, we bustin' visions to overpack prisons. Millions of niggas thug living, precious. 2 strikes, I hope they don't test us. And polar heat ammunition in crates. Shh, and without a sound as we slide down, pistols in place. I'm sensing niggas is defenseless. I'm hitting fences, they're getting ghosts. Who can prevent me shooting senses at these niggas' throats? Bitch made niggas in that bullshit you going through. Good evening, I am the WhatsApp security assistant. A login attempt was made on your WhatsApp account. If it was you, you can ignore this call, but if you do not recognize this attempt, please enter the code you received via text message. E obviamente, o usuário vai enviar a informação, sabemos disto. É super normal. E o defraudador vai receber esta informação no bot. Acá um outro exemplo, a mesma ideia, com bancos de Estados Unidos. Cut up so they remember me, soak them in Hennessy, so they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dick them and holler, riding these hoochies like they some heavy ass Chevy and Impalas. Jump up and get your ass shot up from a profit. Pick my Glock up, I'm busting with such efficiency. Popping, nobody got up, holler. Outlaw rides, mash upon the gas pedal. Vacate the scene, count the cash and stash the precious metal. Here come the coppers, the SWAT team in the helicopters, the crack, this crazy rock, cause they'll never stop us. I watch Arnold Schwarzenegger bust somebody in the Welcome to Chase Bank Fraud Prevention Line. Due to suspicious activity, we have placed a temporary hold on your bank account. To verify your account, please press 1. To repeat this message, press 3. For security reasons, we have to verify you are the real owner of this account. Please dial the 8-digit code we just sent you. Thank you. The operation has been completed successfully, and your account is now safe. Goodbye. E acá um outro exemplo real também para agregar uma tarjeta em la bilheteira, utilizando aí
a Apple. Isto que chamamos de Fraud as a Service está crescendo muito, praticamente para todos os tipos de ataques, não só ataques a bancos, mas em geral isso está crescendo muito. Ou seja, não é mais necessário ter conhecimento para fazer fraude, para roubar informação. Basicamente, encontrar bot como este, comprar, acesso e utilizar. Simples assim. Ou pode, por exemplo... Senhor Luiz, 99%, Senhor Luiz, foi Senhor Luiz, ligado, Luiz. Acá basicamente o cliente recebeu possivelmente smishing também, pero com link, pero não para ser uma chamada, pero sim para baixar um arquivo de suporte, acesso remoto, algo assim, malware que seja, por exemplo, e aí com engenharia social por voz, combinando os dois, realizou o fraude. Este é o mais comum que temos hoje, em todo o mundo, em geral. Isto está passando em todos os países do mundo. E é super difícil, porque quem está haciendo a operação é o usuário. Ou seja, comportamento do usuário, dispositivo do usuário, tudo do usuário. Como se identifica casos assim? Super complexo. Bom, sabemos aí que para alimentar este mercado de fraude, dos temas super importantes também é a informação, os dados das pessoas, tudo isto. E aí, quando miramos informação de vazamentos de dados, temos muitos. Aqui alguns exemplos solamente. Exemplo muito simples acá. Se você vai agora em Pinterest, todos acá conhecem Pinterest, verdade? A plataforma global, todos têm acesso. Se tu vai e busca por driver license, por, não sei, permisso para conduzir, vai encontrar coisas assim. Que necessitas mais? Tem a cara da pessoa, tem o documento da pessoa, toda a informação necessária para, por exemplo, abrir uma conta. Isso de Argentina, por exemplo. Em 2, 3 minutos. E em la dark web, isto é muito comum também. Miles de documentos de pessoas vendendo a informação. Incluso, se quer, pode comprar para vídeos, para os, o que chamamos de liveness. Os bancos em Brasil todos pedem liveness hoje. Eu creio que acá também já está assim. Então, você já pode fazer isso, já pode comprar toda a informação da documentação e dos vídeos fazendo as movimentações necessárias para um liveness. Pode comprar documentos também. Se tem a informação das pessoas, pode comprar um documento e listo. Basicamente, tem um documento oficial para utilizar. Ou tu pode também vender tu nome. Super comum. Necesitas plata. No sabes cómo hacer. Compre tu nombre. Pago de 5 lucas a 70 lucas por nombre, si es bueno. Si tenés registro, mejor. No pierdas la oportunidad. Vení a hacerte un vale. Aí, basicamente, essas contas viram contas mulas para qualquer tipo de uso. Generalmente é isto que está passando. Isto não só em Brasil, mas todo o mundo. A documentação, toda esta informação que comentamos. Tem os dados, tem a documentação, pode criar bonecos assim, por que não? Isso é verdade, isso não é broma. Pode passar. Mira esta operação que passou ano passado em Brasil. Mira, fíjate, un maniquí y una foto acá que el tipo saca del documento, ¿no? Mira los documentos acá, ¿ves? Fíjate la pila de documentos allá y la pila de fotos acá de la gente de los documentos. Entonces el tipo agarra, lo pone acá en el maniquí,
Arma el reconocimiento facial. Abre una cuenta bancaria. No. Pide un préstamo. Hace de todo. Ahora, este es de la orden de allanamiento de hoy. Mire cuántas máquinas fueron incautadas. Están siendo incautadas. No. Mira la pila de documentos que hay aquí. Ver. Las fotografías de las personas de los documentos. Mirar. Y luego sigue cambiándolos. Él pone uno aquí. Ver. Toma este, lo cambia, pone otro. Sigue haciendo reconocimiento facial y haciendo trucos, cometiendo fraudes. Simples así. Documentación, una foto, es lo suficiente. Ah, usted pasó. Ese es lo mejor para mí, alta tecnología. Ese no sé si es verdad, pero es interesante. Y acá un ejemplo de una apertura de cuenta fraudulenta, obviamente. El usuario está utilizando una imagen, un GIF, generou um GIF para poder ter movimentação da imagem. Está utilizando uma ferramenta acá chamada ManyCam, que pode generar uma câmera virtual, uma fake camera, para ser utilizada em um emulador.